O ano era 2143, e a Terra respirava um ar de vitória, mas também de cansaço. A Batalha da Nuvem de Oort tinha sido mais do que uma simples escaramuça. Fora um confronto épico que testou os limites da resiliência humana. Agora, com a poeira cósmica assentada e os ecos distantes dos canhões silenciados, a humanidade se dedicava à reconstrução e a uma profunda introspecção. O planeta, antes dividido por fronteiras e ideologias, emergia da guerra como uma entidade unificada, forjada no fogo da adversidade. As frotas espaciais, outrora brilhantes e imponentes, retornavam aos portos orbitais, carregando as cicatrizes visíveis e invisíveis do conflito. Cada nave, cada tripulante, era um testemunho da ferocidade da luta. Os cascos estavam amassados, os sistemas de armas exaustos, mas o espírito dos guerreiros permanecia inabalável. Eles haviam defendido não apenas o lar, mas a própria existência da humanidade. A Terra, vista dos convéses danificados, parecia mais vibrante, mais preciosa do que nunca. A consciência de quase ter perdido tudo havia despertado um senso de propósito coletivo que nenhuma guerra interna jamais conseguira. A união, antes um ideal distante, era agora uma realidade palpável. Cidades inteiras se erguiam das cinzas, impulsionadas pela colaboração global. Cientistas e engenheiros trabalhavam lado a lado, sem as barreiras de nacionalidade ou crença, focados em um objetivo comum: garantir que tal ameaça nunca mais pudesse abalar a casa da humanidade. A vitória na Nuvem de Oort não foi apenas militar. Foi um triunfo do espírito humano, da sua capacidade de se adaptar, de inovar e de lutar por algo maior que si mesmo. A cada dia, novos avanços surgiam. A análise dos dados coletados durante a batalha, incluindo fragmentos de tecnologia alienígena capturados, era uma prioridade máxima. Os laboratórios fervilhavam com a atividade, enquanto os melhores cérebros do planeta desvendavam os segredos dos adversários. O objetivo era claro: entender o inimigo, aprender com ele e desenvolver uma contraofensiva que não só garantisse a segurança do sistema solar, mas que também permitisse à humanidade projetar seu poder para além de suas fronteiras conhecidas. A era da inocência havia terminado. A humanidade agora olhava para as estrelas não apenas com admiração, mas com uma determinação feroz de proteger seu lugar no cosmos. As lições aprendidas eram amargas, mas essenciais. A complacência era um luxo que não podiam mais se permitir. Cada recurso, cada mente brilhante, era direcionada para a inovação e a defesa. Projetos ambiciosos de infraestrutura espacial ganhavam forma, visando criar uma rede de alerta precoce e defesas robustas em todo o sistema solar. A humanidade, que antes se via como uma espécie isolada, agora entendia que fazia parte de uma tapeçaria cósmica muito maior e precisava estar pronta para qualquer desafio que viesse de fora. A euforia da vitória era temperada pela lembrança do custo. Muitas vidas foram perdidas, muitas famílias foram desfeitas, mas dessas perdas nasceu uma força inabalável. A resiliência humana provou ser a arma mais poderosa. Essa nova identidade global, nascida da dor e da glória, estava pronta para enfrentar o futuro. O ano de 2143 marcava o fim de um capítulo sombrio e o início de uma nova era, onde a humanidade, unida e mais forte do que nunca, se preparava para escrever seu próprio destino entre as estrelas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A união global, forjada no calor da Batalha da Nuvem de Oort e consolidada pela reconstrução, não era apenas um lema. Era a espinha dorsal de uma nova sociedade. A coalizão da Terra, que antes era uma aliança frágil de nações, transformou-se em um órgão governamental robusto e eficaz, com autoridade e responsabilidade sobre os assuntos planetários e espaciais.
Os antigos conflitos territoriais e as disputas por recursos pareciam relíquias de um passado distante, quase incompreensível para as novas gerações que cresciam sob o estandarte da unidade. A confiança mútua e o respeito eram os pilares dessa nova ordem, onde a cooperação superava qualquer vestígio de rivalidade. A cultura da resiliência permeava cada aspecto da vida. Histórias de bravura, tanto nas trincheiras espaciais quanto nos laboratórios de pesquisa, eram contadas e recontadas, inspirando a todos. Crianças aprendiam nas escolas sobre a coragem dos pilotos que se sacrificaram para proteger o planeta e sobre a genialidade dos cientistas que decifraram tecnologias alienígenas sob pressão. A humanidade não era mais apenas uma espécie habitante de um planeta azul. Era agora a defensora do seu lar. E mais importante, a exploradora destemida do cosmos. Essa nova identidade trazia consigo um senso renovado de propósito e destino. O futuro não era visto com medo, mas com uma determinação audaciosa. A ameaça externa havia, paradoxalmente, libertado a humanidade de suas próprias limitações. A visão de um futuro onde a Terra pudesse se defender de qualquer adversidade cósmica e, eventualmente, projetar sua influência pacificamente pela galáxia era o motor que impulsionava cada inovação, cada sacrifício. Não era uma ambição de conquista, mas de autoproteção e de um desejo inato de compreender o universo que os rodeava. Nesse contexto de união e propósito, nasceu o Projeto Sentinela. Não era apenas um programa. Era a manifestação da vontade coletiva da humanidade de nunca mais ser pega de surpresa. O Projeto Sentinela consistia em uma vasta rede de alerta precoce, espalhada meticulosamente pelos confins do sistema solar. Sensores avançados, alimentados por energia de fusão e equipados com inteligência artificial de ponta, monitoravam os padrões de energia, as assinaturas de calor e os movimentos de qualquer objeto que se aproximasse. Essa rede era capaz de identificar ameaças a anos-luz de distância, dando à Terra tempo precioso para reagir. Complementando a rede de alerta, frotas de resposta rápida foram estabelecidas em pontos estratégicos. Essas frotas eram compostas pelas naves mais avançadas que a engenharia humana podia produzir, muitas delas incorporando as tecnologias alienígenas decifradas. Eram navios ágeis, poderosamente armados e tripulados pelos melhores e mais bem treinados combatentes que a Terra podia oferecer. Eles não esperariam que a ameaça chegasse à porta. Interceptariam e neutralizariam qualquer hostilidade, muito antes que pudesse sequer vislumbrar o brilho azul de seu lar. O Projeto Sentinela era mais do que uma série de equipamentos e naves. Era um símbolo da maturidade da humanidade. Era a prova de que tinham aprendido com o passado e estavam prontos para proteger seu futuro. Cada estação de monitoramento, cada nave de patrulha, era um lembrete silencioso da promessa que a humanidade fizera a si mesma. Eles não seriam mais vítimas passivas de forças cósmicas desconhecidas. Eles seriam os guardiões do seu próprio destino. A construção e manutenção do Projeto Sentinela exigiram uma colaboração sem precedentes. Recursos de todas as nações foram combinados. Mentes brilhantes de todos os continentes trabalharam em conjunto. Engenheiros espaciais chineses colaboraram com físicos alemães, programadores indianos com designers americanos. As barreiras linguísticas e culturais foram superadas pela paixão comum de proteger a Terra. Era uma sinfonia de cooperação, um testemunho do potencial ilimitado da humanidade, quando unida por um objetivo maior. Os primeiros resultados do Projeto Sentinela foram encorajadores. Testes de simulação mostraram uma capacidade de defesa que superava em muito qualquer coisa que existira antes da Batalha da Nuvem de Oort. A confiança crescia, não uma confiança arrogante, mas uma certeza fundamentada na capacidade e na preparação. A humanidade estava se tornando uma força a ser reconhecida no cenário galáctico, não por agressão, mas por sua inabalável vontade de sobreviver
e prosperar. A vida na Terra, embora ainda carregasse as memórias da guerra, estava imbuída de um novo otimismo. As cidades reconstruídas eram mais verdes, mais eficientes, mais interconectadas. A educação se focava não apenas no conhecimento técnico, mas também nos valores de cooperação, paz e exploração. As artes floresciam, refletindo tanto a dor do passado quanto a esperança do futuro. A humanidade estava no limiar de uma nova era, mais forte e unida do que nunca. Os ecos do passado, embora dolorosos, serviam como lembretes constantes das lições aprendidas, da importância da união e da resiliência. O ano de 2044 prometia ser um ano de otimismo cauteloso, onde a humanidade, como uma força recém-despertada, começava a vislumbrar seu verdadeiro destino cósmico. A humanidade, agora, encontrava-se verdadeiramente no limiar de uma nova era, mais forte e unida do que jamais fora em toda a sua história. As cicatrizes da guerra contra a ameaça desconhecida ainda eram visíveis, mas não dominavam mais a paisagem nem o espírito humano. Em vez disso, elas serviam como lembretes solenes, ecos do passado que reverberavam com as lições mais valiosas. A importância inestimável da união e a força inquebrantável da resiliência. Cada nova estrutura erguida, cada avanço tecnológico alcançado, era um testemunho silencioso de que a adversidade não os havia quebrado, mas sim os havia forjado em algo mais robusto e capaz. O ano de 2144 despontava no horizonte com um otimismo cauteloso. Não era uma euforia cega, daquelas que ignoram os perigos latentes do cosmos, mas uma esperança fundamentada na capacidade recém-descoberta da humanidade de se adaptar, inovar e, acima de tudo, de trabalhar em conjunto. Os líderes da Coalizão da Terra, que se reuniam regularmente na sede das Nações Unidas em Nova York, falavam de um futuro onde a exploração e a compreensão do universo seriam as novas fronteiras, não a guerra e a sobrevivência. A humanidade, que antes se via como uma espécie isolada e vulnerável, estava finalmente despertando para seu destino cósmico, um destino de participação ativa e consciente na vasta tapeçaria da vida interestelar. Essa transformação não foi apenas política ou militar. Foi uma mudança profunda na própria psique coletiva. O medo do desconhecido, que por tanto tempo havia paralisado e dividido, deu lugar a uma curiosidade insaciável e a uma audácia recém-descoberta. As crianças nascidas após a Batalha da Nuvem de Oort cresciam ouvindo histórias não apenas de heroísmo em batalha, mas de cientistas e engenheiros que desvendaram os segredos do universo, de diplomatas que construíram pontes entre culturas e de exploradores que se aventuravam em novos mundos. A ciência, a arte e a filosofia floresciam com um vigor renovado, impulsionadas pela nova perspectiva de um universo cheio de possibilidades. Apesar de toda essa preparação e otimismo, havia um certo anseio por um período de calmaria. A tensão constante dos anos de guerra e da reconstrução havia cobrado seu preço. Muitos sonhavam com um descanso, um momento para assimilar tudo o que havia acontecido e para desfrutar da paz conquistada a duras penas. Era um desejo compreensível, mas a realidade do cosmos raramente permitia longos períodos de inatividade. O projeto Sentinela, por mais eficiente que fosse, era uma lembrança constante de que a vigilância era eterna. Foi nesse cenário de esperança renovada e de uma vigilância constante que os primeiros sinais de algo verdadeiramente extraordinário começaram a surgir. O projeto Sentinela, com seus sensores ultrassensíveis, detectou padrões anômalos que não se encaixavam em nenhuma das categorias de ameaça conhecidas ou de fenômenos naturais. Não eram as assinaturas energéticas agressivas dos invasores passados, nem os movimentos erráticos de asteroides. Era algo diferente, algo que sugeria uma inteligência e uma tecnologia que superavam até mesmo as mais avançadas que a humanidade havia decifrado dos destroços alienígenas. Os cientistas e estrategistas da Coalizão da Terra
Passaram dias analisando os dados, inicialmente com uma apreensão natural, mas que gradualmente se transformou em espanto e, finalmente, em uma espécie de fascínio. O objeto detectado não estava se aproximando da Terra com velocidade de ataque, nem exibia qualquer comportamento hostil. Pelo contrário, parecia estar se movendo com uma precisão calculada, como se estivesse mapeando cuidadosamente o sistema solar, sem violar qualquer limite estabelecido. Era quase como se estivesse aguardando um convite, ou talvez estudando a humanidade à distância. A decisão sobre como reagir a essa nova presença foi um dos maiores desafios diplomáticos e estratégicos que a coalizão da Terra enfrentou desde o fim da guerra. Havia defensores da cautela extrema, que argumentavam por uma postura defensiva e a prontidão de ataque. Outros, no entanto, viam nisso uma oportunidade, um possível primeiro contato com uma civilização que poderia ser diferente dos invasores. A memória da batalha, ainda fresca, a humanidade havia aprendido que nem todas as espécies alienígenas eram inimigas. A sabedoria adquirida na dor da guerra agora pautava suas decisões. Após intensos debates e análises, prevaleceu a visão de uma aproximação controlada e pacífica. O embaixador Kelix, um nome ainda desconhecido para a humanidade, estava prestes a entrar em cena, mas os líderes da Terra ainda não sabiam disso. Eles apenas sentiam que algo grande estava para acontecer. A humanidade, uma força recém-despertada para seu destino cósmico, estava prestes a dar um passo decisivo em sua jornada. A espera, embora cheia de incertezas, também estava carregada de uma expectativa palpável. O ano de 2144 estava se preparando para ser muito mais do que apenas um ano de otimismo cauteloso. Estava prestes a se tornar o ano do primeiro contato verdadeiro, um marco indelével na história da humanidade. A humanidade, agora com seus olhos voltados para as estrelas, mantinha uma vigilância constante. As patrulhas do Projeto Sentinela não eram apenas uma medida defensiva, mas uma extensão da curiosidade humana, explorando cada canto do sistema solar em busca de qualquer anomalia. Foi nesse contexto de exploração e cautela que o sinal incomum surgiu. Não era o padrão agressivo, nem o silêncio absoluto de uma rocha espacial. Era um sinal complexo, com uma sofisticação tecnológica que superava o que a Terra havia desenvolvido até então. Os laboratórios de análise vibraram com a descoberta, e os cientistas correram para decifrar a mensagem implícita nos pulsos de energia. A fonte do sinal era uma nave pequena, quase elegante em sua simplicidade, movendo-se com uma graça que desafiava as leis da física conhecidas pela humanidade. Não havia propulsores visíveis, nem jatos de plasma. Apenas um movimento suave, quase etéreo. Inicialmente, a preocupação tomou conta dos centros de comando da coalizão da Terra. A memória dos invasores ainda era fresca, e a cautela era a primeira resposta instintiva. No entanto, à medida que a nave se aproximava, ela começou a emitir padrões de luz. Não eram disparos de armas, nem sinais de alerta. Eram cores e formas que se repetiam, com uma cadência que sugeria comunicação, não agressão. Os especialistas em linguística e criptografia da coalizão se esforçaram para entender. Os padrões de luz eram complexos, mas havia uma universalidade na sua apresentação que sugeria intenções pacíficas. As formas geométricas mudavam. As cores pulsavam em sequências que lembravam uma dança cósmica. Após horas de análise frenética, a interpretação preliminar sugeriu uma saudação, um gesto de boa vontade. Não havia ameaça, apenas uma curiosidade que espelhava a própria curiosidade humana. A decisão de permitir a aproximação da nave não foi fácil. Os generais argumentavam sobre a segurança, os diplomatas sobre as implicações de um primeiro contato. Mas, no fim, a curiosidade e a esperança prevaleceram. A humanidade havia lutado pela sua sobrevivência, e agora, com a vitória em mãos, não poderia se fechar para o universo. A ordem foi dada. A nave seria permitida a se aproximar da Terra. Não haveria interceptação militar,
Apenas uma escolta de cortesia por parte da frota defensiva. A nave alienígena, em resposta à permissão tácita da Terra, continuou sua aproximação. Sua trajetória era precisa, calculada para um pouso em um dos locais mais simbólicos do planeta. A sede das Nações Unidas, em Nova York. A cidade, reconstruída e vibrante, estava prestes a testemunhar um momento que mudaria para sempre o curso da história humana. As ruas ao redor do complexo da ONU foram evacuadas, a segurança reforçada, mas não havia pânico. Havia uma expectativa silenciosa, uma mistura de apreensão e excitação. A pequena nave desceu suavemente, pairando sobre a praça central, antes de tocar o solo com uma leveza que parecia desafiar a gravidade. Seu exterior metálico refletia o sol da tarde, sem costuras ou marcas visíveis de junção. Parecia ter sido esculpida de um único bloco de material desconhecido. Uma rampa começou a se estender lentamente da parte inferior da nave, tocando o chão com um som quase inaudível. Todos os olhares estavam fixos naquele ponto, prendendo a respiração. Os líderes da Coalizão da Terra, posicionados em uma plataforma de observação segura, aguardavam. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo leve zumbido dos equipamentos de monitoramento. Aquele momento era a culminação de séculos de especulação, de sonhos e medos. Era o primeiro contato formal, em plena luz do dia, na casa da humanidade. A história estava prestes a ser escrita, não em pergaminhos antigos, mas nos corações e mentes de cada ser humano que testemunhava, ou que ouviria falar daquele evento. As lições da Batalha da Nuvem de Oort e a experiência com os invasores anteriores haviam ensinado à humanidade a importância de manter a calma e a mente aberta, mesmo diante do desconhecido. A postura não era de submissão, mas de respeito e de uma curiosidade genuína. Afinal, a humanidade havia provado sua força, sua capacidade de lutar e de se unir. Agora, estava pronta para provar sua capacidade de dialogar, de aprender e de se integrar a uma comunidade muito maior do que jamais imaginou ser possível. O embaixador Calix estava prestes a sair, mas a humanidade estava pronta para recebê-lo. A rampa da nave alienígena tocou o chão. Lentamente, uma figura emergiu da escuridão do interior da embarcação. Não era o que muitos esperavam. Não havia tentáculos, nem carapaças monstruosas. Era uma criatura esguia, com cerca de 2 metros de altura, coberta por uma espécie de pele bioluminescente que mudava de cor suavemente, como um camaleão cósmico. Seus olhos eram grandes e escuros, fixos nos humanos com uma intensidade que não parecia hostil, mas profundamente curiosa. A figura vestia uma túnica simples, sem adornos, que parecia feita de um material orgânico e leve. O silêncio era total. Ninguém ousava falar, nem mesmo respirar alto. A figura alienígena avançou alguns passos pela rampa, parando na borda. Então, uma voz ressoou, não através de um comunicador, mas diretamente nas mentes dos líderes ali presentes, e por meio de tradutores universais para o mundo todo. Era uma voz calma, melodiosa, que parecia carregar a sabedoria de eras. Eu sou Calix, disse a voz, e o nome familiar da aliança Cygnus, que os analistas já haviam identificado nos padrões de luz, agora ganhava um rosto. Embaixador da aliança Cygnus, venho em paz. A coalizão da Terra, liderada pela presidente Anya Sharma, deu um passo à frente. Anya havia se preparado para este momento. Ela sabia que cada gesto, cada palavra seria analisado. Bem-vindo à Terra, embaixador Calix, respondeu Anya, sua voz firme, mas com um toque de admiração. Agradecemos sua visita. Calix então começou a revelar a verdade sobre a aliança Cygnus. Não era um império conquistador, nem uma federação militarista. Era uma civilização interestelar, uma união de inúmeras espécies de diferentes quadrantes da galáxia, todas dedicadas à paz, ao conhecimento e à evolução mútua. Eles observavam a galáxia,
monitorando o desenvolvimento de civilizações emergentes, incluindo a humanidade. Nossa política por eras foi de não intervenção, explicou Calix. Observamos o desenvolvimento de sua espécie com grande interesse. Vimos seus conflitos internos, suas lutas, seus avanços tecnológicos e, mais recentemente, observamos sua batalha da nuvem de Oort. Uma pontada de orgulho percorreu os corações dos humanos presentes. Eles haviam lutado sozinhos, sem esperar ajuda, e haviam vencido. Nós vimos sua bravura, sua resiliência inabalável, continuou Calix. Vimos como mesmo diante de uma ameaça existencial esmagadora, vocês se uniram. Como sacrificaram tudo para proteger seu lar. Como se recusaram a ceder, mesmo quando as chances eram mínimas. A voz de Calix não continha piedade, mas um respeito profundo. Ele descreveu como a Aliança Cygnus havia debatido por séculos sobre a humanidade. Alguns argumentavam que a raça humana era muito violenta, muito propensa a conflitos para ser digna de contato. Outros viam um potencial imenso, uma chama de engenhosidade e adaptabilidade que não podia ser ignorada. A vitória de vocês na nuvem de Oort mudou essa percepção, disse Calix. Ela demonstrou não apenas a sua capacidade de lutar, mas a sua capacidade de se unir contra um inimigo comum. A coragem que vocês mostraram, a unidade que forjaram, fez com que a Aliança Cygnus reconsiderasse sua política de não intervenção. A revelação foi um choque. A humanidade não estava sozinha e nunca esteve. Havia uma vasta comunidade de seres no universo, observando-os, julgando-os. E eles haviam passado no teste, não por sua tecnologia, mas por seu espírito. Nós vimos mais do que apenas uma vitória militar, acrescentou o embaixador Calix. Vimos o nascimento de uma civilização cósmica, uma espécie que, apesar de suas falhas passadas, demonstrou a capacidade de superar seus próprios demônios e se erguer. E é por isso que estou aqui. A Aliança Cygnus, impulsionada pela prova da força e da unidade humana, havia decidido que era hora de estender a mão. A Terra, que havia lutado e vencido sua guerra contra um invasor desconhecido, agora descobria que essa mesma luta havia sido o seu ingresso para uma comunidade interestelar muito maior. A bravura humana, o espírito indomável que os levou à vitória, tinha sido o catalisador. A humanidade, sem saber, havia provado seu valor para uma audiência cósmica. E essa audiência estava agora pronta para se apresentar. Aquele era o momento em que a humanidade deixava de ser apenas uma civilização planetária e se tornava parte de algo muito, muito maior. Com um gesto que parecia carregar milênios de experiência, Calix se virou para a presidente Sharma e para o restante da coalizão da Terra. Suas palavras, embora transmitidas telepaticamente e através dos tradutores, ressoaram com uma clareza inegável, preenchendo o espaço com a promessa de um futuro que até então parecia inatingível. A Aliança Cygnus, ele anunciou, e cada sílaba parecia selar um novo pacto, está pronta para oferecer seu apoio, seu conhecimento e sua amizade à humanidade. Aquelas palavras foram mais do que uma simples declaração. Elas foram um terremoto que abalou as fundações da percepção humana sobre seu lugar no universo. Não era apenas uma questão de ter um aliado em potencial, mas de ser reconhecido, de ser aceito por uma comunidade vasta e antiga de civilizações avançadas. A humanidade, que até então se sentia sozinha, lutando suas próprias batalhas isoladas em um canto esquecido da galáxia, descobria de repente que não estava mais à deriva. Havia novos vizinhos, novos amigos e um vasto oceano de conhecimento e experiência à sua espera. A notícia se espalhou como um incêndio, primeiro pelos corredores do poder, depois pelas ruas das cidades e, finalmente, através de todas as redes de comunicação, alcançando cada canto do planeta. A reação inicial foi uma mistura de espanto, alívio e uma euforia contida.
As pessoas que haviam acabado de emergir de uma guerra brutal agora se viam diante de uma nova fronteira, uma era de possibilidades inimagináveis. A imagem do embaixador Calix, com sua forma esguia e seus olhos profundos, tornou-se um símbolo de esperança, um lembrete tangível de que o universo era muito maior e mais complexo do que se podia imaginar. A Aliança Cygnus, através de Calix, ofereceu uma parceria genuína. Não se tratava de uma relação de mestre e aprendiz, mas de uma troca mútua. Eles reconheciam a força inata da humanidade, sua capacidade de inovação e sua resiliência inabalável. Em troca, eles estavam dispostos a compartilhar os frutos de milênios de evolução, de descobertas científicas e filosóficas que poderiam impulsionar a humanidade a um novo patamar. A presidente Sharma, com a voz embargada pela emoção, mas firme em sua convicção, aceitou a oferta em nome de toda a humanidade. Aquele aperto de mão simbólico entre as duas espécies marcou o amanhecer de uma nova era. Uma era onde as fronteiras não eram mais os limites do sistema solar, mas as estrelas distantes. Uma era onde as ameaças cósmicas não seriam enfrentadas sozinhas, mas com o apoio de aliados poderosos e sábios. A presença de Calix na Terra se tornou um catalisador para uma mudança profunda na sociedade humana. As velhas divisões, as pequenas disputas que ainda persistiam em alguns cantos do mundo, começaram a parecer insignificantes diante da grandiosidade do universo que se abria. A humanidade, que havia se unido para lutar por sua sobrevivência, agora se unia para explorar seu destino cósmico. Os cientistas e engenheiros da Terra, antes limitados por seus próprios paradigmas, agora tinham acesso a conceitos e tecnologias que desafiavam sua compreensão. Eles se reuniam com Calix e sua equipe, ansiosos para aprender, para absorver cada pedaço de conhecimento que lhes era oferecido. As conversas eram longas e complexas, mas o entusiasmo era palpável. A humanidade estava faminta por conhecimento, por crescimento. O testemunho de Calix sobre a força e o espírito indomável da humanidade ressoava em cada discurso, em cada reportagem. Ele havia visto a humanidade em seu pior momento, enfrentando a aniquilação, e havia testemunhado sua capacidade de se levantar, de lutar e de vencer. Essa validação externa, vinda de uma civilização tão avançada, reforçou a autoestima da espécie humana e solidificou sua crença em seu próprio potencial. O amanhecer da nova era não trouxe apenas aliados e esperança. Trouxe também uma nova responsabilidade. A humanidade não era mais apenas uma espécie em um planeta. Era agora parte de uma comunidade interestelar, com a expectativa de contribuir, de crescer e de se desenvolver de forma harmoniosa com outras espécies. A voz da humanidade, antes um sussurro no vazio cósmico, agora encontrava seu lugar no coro da galáxia, pronta para compartilhar suas próprias experiências e perspectivas únicas. As lições da Batalha da Nuvem de Oort e a união forjada na adversidade haviam preparado a humanidade para este momento, para se tornar não apenas uma sobrevivente, mas uma participante ativa na grande tapeçaria da vida cósmica. O futuro, antes incerto e cheio de perigos desconhecidos, agora brilhava com a promessa de uma jornada épica, ao lado de novos amigos e em direção a horizontes infinitos. A chegada de Calix e a subsequente revelação da Aliança Cygnus inauguraram uma era de revelação e expectativa sem precedentes para a humanidade. As palavras do embaixador não apenas abriram as portas para uma aliança poderosa, mas também desvendaram a existência de uma vasta comunidade interestelar, uma união de espécies que há muito observava a Terra. Essa percepção de não estar mais sozinha, de fazer parte de algo muito maior, reverberou por todo o planeta, mudando para sempre a perspectiva humana sobre seu lugar no cosmos. Calix, com sua postura calma e sua voz telepática que se traduzia em uma melodia suave e compreensível, discursou perante as Nações Unidas.
Suas palavras eram uma ponte entre mundos, um convite para a humanidade se juntar a uma irmandade galáctica. Ele descreveu a Aliança Cygnus não como um império ou uma federação com ambições expansionistas, mas sim como uma união de espécies pacíficas, unidas pelo desejo de conhecimento, cooperação e preservação da vida. Cada membro contribuía com sua cultura, sua ciência e suas perspectivas únicas, enriquecendo o todo. A aliança, segundo Kelix, era um testemunho vivo de que a diversidade poderia ser a maior força de uma civilização. A reação humana foi um mosaico complexo de emoções. Havia uma descrença inicial, um ceticismo enraizado em milênios de isolamento e na crença de que a humanidade era a única espécie inteligente no universo. Mas essa descrença rapidamente deu lugar a um medo subjacente, o medo do desconhecido, do que essa aliança poderia significar para a soberania e a identidade humanas. No entanto, o medo era ofuscado por uma curiosidade inata, uma sede de conhecimento que impulsionou a humanidade desde seus primórdios. E, acima de tudo, havia um entusiasmo contagiante, uma esperança renovada de que os desafios futuros poderiam ser enfrentados com o apoio e a sabedoria de civilizações muito mais antigas e avançadas. A Aliança Cygnus não estava apenas oferecendo proteção ou tecnologia, estava oferecendo uma nova filosofia de existência. Kelix explicou que a aliança operava sob um código de não intervenção em civilizações em desenvolvimento, permitindo que cada espécie trilhasse seu próprio caminho e superasse seus próprios desafios. A intervenção só ocorria em casos extremos de ameaça existencial, ou quando uma civilização demonstrava, por seus próprios méritos, estar pronta para o contato. A vitória da humanidade na Batalha da Nuvem de Oort e sua subsequente união global foram os fatores decisivos que levaram a Aliança a reavaliar sua postura. A humanidade havia provado sua capacidade de autossuficiência e resiliência, qualidades altamente valorizadas pela Aliança. A notícia da existência de uma comunidade interestelar não se limitou aos círculos políticos e científicos. Ela permeou a cultura popular, inspirando artistas, escritores e músicos. Filmes, livros e canções começaram a explorar os temas de contato alienígena, alianças galácticas e o futuro da humanidade no cosmos. A descoberta impulsionou a educação, com jovens de todo o mundo buscando aprender mais sobre astronomia, exobiologia e diplomacia interestelar. As universidades viram um aumento sem precedentes no interesse por campos relacionados ao espaço e ao contato. As implicações eram vastas e multifacetadas. A economia global começou a se reorientar, com investimentos maciços em tecnologias de exploração espacial e comunicação. Novas indústrias surgiram, focadas na adaptação às novas realidades cósmicas. A Aliança Cygnus, através de Kelix, forneceu os primeiros protótipos de tecnologias de comunicação e propulsão que, embora limitadas para os padrões da Aliança, eram revolucionárias para a humanidade. Essas tecnologias não eram apenas ferramentas, mas também chaves para desbloquear um universo de possibilidades. A coexistência com uma espécie alienígena como Kelix não era isenta de desafios. Havia barreiras linguísticas, culturais e até mesmo biológicas que precisavam ser superadas. No entanto, a determinação humana de aprender e se adaptar era evidente. Equipes de linguistas, sociólogos e biólogos trabalhavam incessantemente para decifrar os nuances da comunicação e da cultura da Aliança Cygnus. O próprio Kelix se mostrou um mestre na arte da diplomacia, paciente e compreensivo, guiando a humanidade através de seus primeiros passos na comunidade interestelar. A humanidade, que havia se unido para lutar por sua sobrevivência, agora se unia para abraçar seu destino cósmico. A Aliança Cygnus não era apenas um parceiro. Era um espelho que refletia o potencial ilimitado da espécie humana. A revelação da comunidade interestelar foi o primeiro passo em uma jornada que prometia transformar a humanidade de uma civilização planetária
em um membro pleno e ativo da grande tapeçaria da vida galáctica. A humanidade, agora ciente de seu novo status na vasta tapeçaria cósmica, assimilava as revelações da Aliança Cygnus com uma mistura de reverência e pragmatismo. Não era apenas uma questão de aceitar a existência de outras vidas, mas de entender as implicações profundas desse contato para o futuro de sua própria espécie. A preparação para esse futuro se tornou a prioridade máxima. Sob a orientação paciente do embaixador Kelix e com o apoio discreto da Aliança Cygnus, a Terra começou a se adaptar. O compartilhamento de tecnologias avançadas foi um divisor de águas. Os primeiros protótipos fornecidos por Kelix eram apenas o começo. A Aliança Cygnus, vendo o entusiasmo e a capacidade de aprendizado da humanidade, abriu gradualmente suas bibliotecas tecnológicas. Sistemas de energia limpa e eficientes, baseados em princípios que desafiavam a física terrestre conhecida, foram introduzidos. A propulsão estelar, que antes era uma barreira intransponível para viagens interestelares rápidas, foi revolucionada com a transferência de conhecimentos sobre motores de dobra e portais espaciais. Não eram apenas diagramas ou teorias, eram projetos funcionais com a aliança fornecendo materiais e, em alguns casos, até mesmo especialistas para auxiliar na construção das primeiras unidades terrestres. A colaboração entre cientistas e engenheiros humanos e seus colegas da Aliança Cygnus floresceu em centros de pesquisa espalhados pelo mundo. As mentes mais brilhantes da Terra trabalhavam lado a lado com seres de diferentes formas e origens, cada um trazendo uma perspectiva única para a resolução de problemas complexos. A linguagem, outrora uma barreira, foi superada por tradutores universais e pela própria dedicação em aprender. Os humanos se maravilhavam com a elegância das soluções alienígenas, enquanto os membros da Aliança Cygnus ficavam impressionados com a criatividade e a adaptabilidade da humanidade, especialmente sua capacidade de improvisar e encontrar soluções inovadoras para problemas inesperados. Essa troca não se limitava à tecnologia. A Aliança Cygnus, em particular Kelix, estava fascinada pela cultura humana e sua diversidade. Eles passavam horas estudando a história, a arte, a música e a filosofia da Terra. O que para os humanos era comum e, por vezes, trivial, para os membros da Aliança Cygnus, era um estudo profundo sobre a resiliência e a paixão de uma espécie jovem. A pluralidade de idiomas, as inúmeras formas de expressão artística, as crenças e tradições que variavam de continente para continente, tudo isso era um tesouro de informações que enriquecia a compreensão da Aliança sobre a vida inteligente na galáxia. Kelix, em particular, desenvolveu um apreço pela culinária humana, experimentando pratos de diferentes culturas com uma curiosidade quase infantil. Ele via na complexidade dos sabores e na ritualística das refeições uma profunda expressão da identidade humana. A Aliança Cygnus, por sua vez, introduziu a humanidade a novas formas de arte sensorial, músicas compostas por frequências que acalmavam a mente e arquiteturas que desafiavam a gravidade e o tempo. A humanidade, antes isolada e focada em suas próprias lutas, agora estava imersa em um intercâmbio cultural e tecnológico sem precedentes. As cidades se transformaram em verdadeiros caldeirões de conhecimento e inovação, com institutos de pesquisa e embaixadas de diferentes espécies da Aliança Cygnus surgindo ao lado de arranha-céus e marcos históricos. A Terra se tornou um ponto focal, um novo membro vibrante na comunidade interestelar. Os jovens, em particular, abraçaram essa nova era com entusiasmo. Eles cresceriam em um mundo onde o contato alienígena era uma realidade, onde as estrelas não eram mais pontos distantes, mas destinos alcançáveis. A educação foi reformulada para incluir exobiologia, diplomacia galáctica e engenharia interestelar. A próxima geração de líderes, cientistas e exploradores humanos seria a primeira a verdadeiramente navegar no cosmos como cidadãos da galáxia. A Batalha da Nuvem de Oort, que outrora parecia o fim,
havia sido, na verdade, o início. O confronto com uma ameaça desconhecida forçou a humanidade a se unir, a superar suas diferenças e a provar seu valor. Essa prova de fogo não apenas garantiu sua sobrevivência, mas também a qualificou para um lugar entre as estrelas. O futuro que se desdobrava era de exploração, aprendizado e cooperação. Um futuro onde a humanidade, agora uma espécie galáctica, estava pronta para escrever os próximos capítulos de sua extraordinária jornada. O universo, antes um mistério insondável, agora era um lar a ser explorado, ao lado de seus novos e antigos aliados.